Sejam bem-vindos à nossa aula 225. Hoje o tema é ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Tema super importante aí em diversos concursos, vocês vão ver, né, que a gente pegou só a questão. Eu já trouxe uma aqui para ambientizar, mas no material da aula da comunidade, a gente listou algumas questões só dos últimos 2 anos. Teve muita cobrança disso em prefeitura, em órgão ambiental, Instituto Federal, na Conab. Então, esse assunto aqui cai demais, porque é um assunto que deve cair também em concursos de extensão rural, porque extensão rural sempre cai a parte de planejamento, né? Planejamento, a parte de crédito rural, a parte de seguro agrícola. E o que acontece, pessoal? O ZARC, ele está intimamente relacionado com essas ferramentas de planejamento. Porque o ZARC, ele define uma zona não de maior produtividade, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma zona de risco climático, tá? É um zoneamento agrícola de risco climático. Então, são as regiões que têm maior probabilidade, ou menor probabilidade, de ter perdas na produção. E aí, vocês vão ver aqui como que é bacana essa... Não é um negócio assim, só essa região chove, aqui não chove. Aí é fácil, né? Mas não, o ZARC é um trabalho técnico-científico que ele é coordenado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, com embasamento técnico fornecido pela Embrapa. Olha só, componentes de peso aqui, né? Neymar e Messi jogando junto, né? Então é MAPA e a Embrapa juntos, proporcionando para a gente esse zoneamento agrícola de risco climático. E aí eles sabem, não apenas com relação à quantidade total que chove no ano. Às vezes tem lugar que chove muito, mas vai chover ali no início de um plantio e na época do florescimento, na época do enchimento de grãos, não tem chuva. A chuva é toda concentrada aqui, logo no início da safra. E aí esse lugar, mesmo às vezes tendo um volume alto de chuva, vai ter um elevado risco climático. Então esse é um trabalho muito científico, muito bem feito, para que na hora de produzir alguma coisa, na hora da tomada de decisão do agricultor, seja ele um grande agricultor, seja um agricultor familiar, ele tem embasamento para tomar decisão. Pô, será que vale a pena eu produzir soja aqui nessa região? Milho sequeiro ou irrigado, arroz sequeiro, será que produz aqui? Cacau, então são diversas culturas, né? Nós temos 40 culturas agrícolas aqui mapeadas no ZARC, em diferentes regiões, existem portarias regionais, e aí se você for fazer um concurso regional que envolva o ZARC, recomendo que você baixe a portaria lá no site do Ministério da Agricultura relacionada ao ZARC do seu estado, tá? Mas as regras gerais são o que mais caem. Raramente cai regra estadual. Geralmente caem regras federais, regras gerais. E são essas que a gente vai aprender hoje aqui, tá bom? Quem ficar até o final da aula vai passar junto comigo por esses conceitos aqui relacionados ao ZARC, por esses tópicos. O conceito e a finalidade do ZARC, para que ele existe. A base legal e a governança. O que é a governança? É a tomada de decisão. Quem decide o que no ZARC? Os fatores que são considerados. É só o clima? Dentro do clima é só a chuva? Será que a temperatura influencia? Será que tem alguma coisa além do clima que também vai influenciar esse zoneamento? A metodologia e os índices. O ZARC por níveis de manejo. Tá? Então, o ZARC não é uma coisa só. O risco climático de uma região não é só arriscado ou não arriscado, ele tem níveis de risco. Tá? As políticas públicas que são vinculadas ao ZARC, a gente já citou algumas, né? A gente já citou crédito rural, a gente citou seguro rural, a gente vai ver aqui quais são essas políticas que dependem do ZARC, né? Imagina que você vai lá e fala assim, olha, eu queria contratar um seguro para, se eu não produzir nada na minha lavoura, eu receber o valor desse seguro, né? Eu receber a indenização do seguro. Daí o cara vai olhar, a região dele é inapta para aquela cultura, é uma região que não chove durante o período de florescimento. Imagina o risco que seria para o banco conceder dinheiro para uma situação assim, não é verdade? Então, o seguro rural também depende do ZARC. E as ferramentas de consulta, existem ferramentas de consultas públicas e a ferramenta que os mantenedores, os introdutores podem utilizar para cadastrar as variedades de acordo ali com o grau de maturação, né? Quantos dias curtos precisa para chegar na maturação, aquela questão de ser precoce, médio, tardio, né? E aí os próprios mantenedores, os próprios
próprios mantenedores aí das sementes, né, das cultivares, vão informar essas informações para o ZARC, para o agricultor poder escolher variedades que são adaptadas ao clima da região dele, e a gente vai ver essas ferramentas de consulta também, tá bom? Pessoal, eu sei que a maioria aqui já está nos grupos, por isso que conseguiu receber o link, né, o link da aula ao vivo, que é no Meet, mas se alguém estiver vendo pelo YouTube depois da gravação, saiba que você pode se cadastrar para assistir essas aulas ao vivo nesse QR Code que está na tela, e não apenas assistir ao vivo, já tem a vantagem de assistir ao vivo, né? Você poder mandar pergunta no chat aqui, eu vou respondendo. Tem uma segunda vantagem de você saber antes qual que é o tema da aula, então você já recebe, você está por dentro de qual que é o tema, você pode se programar para assistir ao vivo ou não, se é um tema que te interessa. Ah, hoje é um tema de defesa, eu quero fazer defesa, eu vou fazer. Ah, hoje é um tema mais de concurso ambiental, eu vou assistir. Ah, hoje é um tema de extensão, de prefeitura. E aí você pode ir manejando sua semana com as notificações que a gente vê no grupo. E a terceira vantagem, então vai lá, a primeira vantagem é poder ver ao vivo. A segunda vantagem, né, é você poder saber o tema. E a terceira vantagem é você ter o PDF dessa aula, tá? Que a gente envia lá no grupo, tá? Assim que terminar a aula, a gente já envia no grupo, para que você possa baixar e fazer a sua revisão. Porque não adianta, quem não revisa não estuda, né? Esse é o ditado. Não adianta você ficar aqui assistindo um monte de aula de forma passiva se você não fizer revisão. Então, para você receber o PDF, você tem que estar no grupo, tá? Quem está aqui ao vivo, obviamente, já está no grupo, mas se alguém estiver assistindo no YouTube depois, tem esse QR Code para você entrar no grupo da aula, ou tem o primeiro link na descrição do YouTube também, tá bom? Vamos lá. Eu vou até copiar aqui, para quem está no ao vivo, porque pode ser que você esteja em outros grupos de eventos antigos do concurso agro, mas assim você não vai ter acesso ao PDF, já que o PDF a gente só envia no grupo das aulas, né? No grupo de aulas e no grupo de conteúdos exclusivos. Então, se o grupo que você está se chama aulas ou conteúdos exclusivos, você vai receber o PDF. Se não, convém você entrar por esse link que tem na tela aí, tá? Na tela e no chat. Vamos lá. ZARC, pessoal, zoneamento agrícola de risco climático. O que a gente vai fazer aqui? O ZARC é o principal instrumento de gestão de riscos da agricultura brasileira. Nós temos dois zoneamentos muito conhecidos, tá? São os principais. Tem mais zoneamentos, mas os dois mais conhecidos são o Zé e o ZARC. Tanto é que dentro da comunidade a gente já tinha uma aula explicando um pouco dos dois. Só que as bancas têm cobrado muito mais o ZARC do que o Zé. Então, eu achei que seria muito útil fazer uma aula aprofundando um pouquinho mais no ZARC, que é a aula de hoje, tá? Mas o Zé também é um zoneamento importante, é um zoneamento ecológico e econômico. Só que ele é um zoneamento menos prático, é um zoneamento assim, muito teórico e que tem pouca efetividade na prática. Ele está previsto lá na Política Nacional de Meio Ambiente, mas ele não é tão prático. Agora, o ZARC é extremamente prático. Você tem mapeado o Brasil inteiro, as principais culturas do Brasil com relação ao risco climático, tá? Então, o ZARC ele é o principal instrumento de gestão de riscos da agricultura brasileira. Como que a agricultura brasileira vai todo ano separar dinheiro para regiões que claramente não têm condições de produzir determinada cultura? A cultura tal depende de altitude, e o cara vai lá e quer produzir ao nível do mar. Determinada cultura precisa de 1.500 milímetros por ano de chuva, e o cara quer produzir no sequeiro numa região que chove 700. E aí o governo vai fazer papel de bobo, vai só emprestar dinheiro e nunca volta, né? Então, para tudo isso, o instrumento de gestão de risco, para saber se vale a pena colocar dinheiro na atividade ou não, é o ZARC. Ele foi desenvolvido pela Embrapa e instituído pelo Ministério da Agricultura desde a safra de 96. Carlos, pode cair na prova quando foi desenvolvido? Infelizmente pode, né? A gente vê de vez em quando. É mais uma questão de história do que de agronomia, mas às vezes cai esse tipo de coisa, né? Qual que foi o ano que foi implementado aí, instituído o ZARC no Brasil? Foi em 96, tá? Pelo Ministério da Agricultura, idealizado pela Embrapa, instituído pelo MAPA, tá bom? Então, esse daqui, principal instrumento de gestão de riscos. A Embrapa desenvolve o MAPA, institui e coordena, tá? Guarda o ano 96, que é uma ferramenta aí com 30 anos praticamente, né? 30 anos de estrada, o que explica que ela virou base de tanta coisa aí para o crédito e para o seguro rural, porque também dela ser tão prática, né? Vamos começar pelo pré-teste, já para a gente saber como que essa bagaça aqui pode ser cobrada em concurso. A gente já vai ver aqui um concurso da Conab, um concurso que muita gente fez no ano de 2025, tá? Para engenheiro agrônomo, que perguntou, de acordo com o ZARC, o plantio fora de época recomendado pode levar a quê? Aumento da disponibilidade de nutrientes no solo devido à menor competição
entre as plantas. Então, plantar fora de época pode levar a isso, a aumentar a disponibilidade de nutrientes. E pode levar a uma melhor sincronização do florescimento com o pico de fotoperíodo da estação. C. Pode coincidir a fase reprodutiva da cultura com os períodos críticos de déficit hídrico ou ocorrência de geadas. E D. Redução da pressão de pragas e doenças típicas do período recomendado. Então, plantar fora da época recomendada pelo ZARC, tá? Fora da época recomendada lá no zoneamento. O que pode acontecer? Ter mais nutriente e ser bom. Melhorar a sincronização do florescimento com o fotoperíodo, isso é bom. Reduzir pragas e doenças típicas do período, isso é bom. Ou coincidir os períodos, a fase reprodutiva com o período crítico de déficit hídrico ou geada, né? E o ZARC, ele tem justamente essa função, tá? Já grava um conceito aí, chamado decêndios. Incêndios? Não. Decênio? Não. Decêndio. Você sabia que para o ZARC, o ano, ele não é dividido em 12 meses? O ano, ele não é dividido em 365 dias? O ano, ele não é dividido em 54 semanas? Não, Carlos. Então, como que é dividido o ano no ZARC? O ZARC divide o ano em 36 decêndios. Como assim? Decêndios são períodos de 10 dias. Massa, né? Então, se cair isso aqui na prova, seu concorrente já erra, né? E você que está aqui, ó, o Pedro que assiste a gente caminhando lá, ó. Estuda a gente caminhando, certo? Tá acendendo, tá cara de quem vai acender uma churrasqueira, fazer um churrasco na segunda. E aí, a gente tem o ZARC dividindo o ano em decêndios. E ele sabe, em cada decêndio, ele tem aí a estatística, em cada decêndio, em qual época que chove mais, em qual época que chove menos. E aí ele sabe que se você vai cultivar a lavoura aqui nessa época, o florescimento vai ser aqui, por exemplo. Mas se você dá um de bonzão, fala, não vou plantar aqui com todo mundo, vou plantar aqui. Pode ser que na fase reprodutiva você esteja aqui, num momento de pouca chuva. Então, o ZARC, ele faz esse tipo de inteligência. Ele divide o ano em decêndios, em períodos de 10 dias, e ele pega ali uma média histórica dos últimos 15 a 30 anos, e ele sabe se nessa época costuma chover o suficiente ou não, o suficiente que a planta precisa para suprir a necessidade hídrica, a necessidade de água dela, tá? E aí existe até um termo, tá? Uma sigla para essa satisfação das necessidades hídricas, que é muito utilizada no ZARC, que a gente vai ver aqui, tá bom? Já a gente volta nessa questão aqui para explicar um pouco melhor. Vamos pro beabá aqui do ZARC, né? O que é o ZARC? O ZARC é um estudo técnico-científico que analisa de forma integrada o clima, o solo e o ciclo das culturas. Olha aqui, mais uma informação de prova, né, Luiz? A Luiz está com cara de que está estudando sério. Luiz, você está com cara de que precisa passar mesmo, hein? Ó, ela está ali, ó, nem pisca. Então vamos anotar aqui para a Luiz não esquecer. Clima, solo e cultura. Lembra que a gente falou que o ZARC, ele divide o ano em 36 decêndios? Então, o ciclo da cultura vai ser muito importante aqui. Se é uma cultura mais tardia, mais precoce, ela vai ter um período de florescimento e um período reprodutivo em épocas diferentes. Então, o ZARC considera essas três coisas. Analisa de forma integrada clima, solo e ciclo das culturas. Faz isso para quantificar e delimitar no tempo e no espaço os riscos agroclimáticos capazes de provocar perdas na produção. Tá? Então, presta atenção nessas duas expressões, no tempo e no espaço. No tempo, diz respeito à época de plantio. A época de plantio. Qual que é o período que você consegue cultivar, iniciar a semeadura de uma cultura com menos risco? Quem está no sul tem a presença de um evento climático que quem está no Nordeste nem sabe o que é, né? Que é a tal da geada. Então, a pessoa que vai cultivar milho ou vai cultivar qualquer cultura, cultivo de inverno ali, sabe que existe uma janela, um período máximo ali para cultivar, porque senão perde tudo para geada, né? Então, esse tempo diz referência a isso. Qual é a época de plantio? Qual o período do ano tem menos risco de você iniciar a semeadura? E no espaço é o município, né? Onde aquela cultura tem condição de ser produzida com segurança. Então, você tem, por município, quais são os municípios em que são recomendados determinado tipo de cultura e quais não são, tá? Isso que faz essa delimitação que o ZARC faz.
Hoje o programa abrange mais de 40 culturas em todas as unidades da federação, em todos os estados. Tá? Então, guarde esses números aí, por enquanto. Aqui para a gente fixar, tá? O ZARC, então, é um instrumento técnico-científico de política pública, regulamentado pelo Decreto 9.841 de 2019. Ele é coordenado pelo MAPA com base técnico-científica obrigatória da Embrapa. Então, Embrapa fornece as informações, o MAPA vai lá e normatiza, né? Coloca a regra. Então, informações. Olha aqui nessa caixa laranja aqui, né? Isso aqui é um tema que já foi cobrado em prova, né? O ZARC, a função dele não é buscar as regiões onde nós teremos a produtividade máxima. Então, se a questão fala assim, o ZARC é um zoneamento que indica em que região a lavoura tem maior potencial de produção. Está errado, né? O ZARC, ele não busca esse conceito de produtividade máxima. Ele não vai te dizer onde colhe mais soja, mais milho, mais feijão. O objetivo dele é estritamente reduzir as chances de perdas e falhas nas lavouras de sequeiro. Outra informação importante também, que o ZARC, ele se preocupa com as lavouras de sequeiro. Se ele estuda o quanto está chovendo na região, daí o cara produz irrigado, diz respeito ao ZARC, aí é outra regra, né? Aí é outra regra. Então, não mistura cultura irrigada com cultura de sequeiro. Sempre o zoneamento do ZARC, ele diz respeito a culturas de sequeiro. Tá? Ele busca, então, reduzir essa chance de perda e de falhas em lavouras de sequeiro por causa de eventos climáticos. Ele quantifica a probabilidade de insucesso e não o teto produtivo. Quando ele fala, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu acredito sempre que a repetição é a mãe da didática, né? Vamos repetir várias vezes isso aqui. Quando ele fala que o risco é de 20%, o que significa isso aqui? Significa que é igual o Ibope, né? A Datafolha, com 10 pontos percentuais para mais ou para menos. Não. 20% significa o quê? Que se você cultivar em condições normais de sequeiro, essa cultura nessa região, a cada 10 anos, você vai ter 8 anos de sucesso e 2 anos de insucesso. Então, isso significa que numa base histórica, um risco de 20% é 8 vezes sucesso para cada 2 insucesso. É uma coisa normal na vida do produtor rural, né? Quem conhece o produtor rural sabe que ele não ganha todo ano, não é todo ano que ele lava a alma, né? Então, 20% é um risco até bem pequeno. E aí nós podemos ter um risco de 30% e nós podemos ter um risco de 40%, que é o máximo que é aceitável para o ZARC, tá? Um risco de 40%. Então, ele quantifica essa probabilidade de sucesso e não o teto produtivo. Tá? Aqui, sobre a tríade do ZARC, né? Tríade do ZARC. Cai muito em prova isso aqui. O que o ZARC considera? Tá? Então, o ZARC ele considera o município, o tipo de solo, o ciclo da cultivar. Município é o recorte territorial mínimo do zoneamento. Tá? Então, o ZARC ele é dividido por municípios. Geralmente você vai ver lá, por exemplo, uma portaria de um estado, mas essa portaria ela divide o estado nos diferentes municípios. Então, para cada município, você sabe qual é o tipo de cultivo que é recomendado e qual não é. Tá? Então, não existe ZARC por estado inteiro. Ah, essa cultura é recomendada para o Paraná. Não, qual região do Paraná? Né? Então, esse daqui é um detalhe, é município a município. Outra coisa, tipo de solo. Tá? Entra avaliado pela capacidade, principalmente, de retenção de água. Olha que bacana. Apesar do ZARC considerar o tipo de solo, mas ele não considera o tipo de solo para saber, será que tem nitrogênio? Né? É um zoneamento de risco climático. Então, mesmo quando ele analisa o solo, ele analisa a capacidade desse solo de reter água, de fornecer água para a lavoura, para a cultura. Tá? Então, o tipo de solo é avaliado pela capacidade de retenção de água, que é o que interessa na hora da seca. E temos ainda a análise do ciclo da cultivar, se ela é precoce, semi-precoce, normal, tardia, né? Isso define por quanto tempo a planta vai ficar exposta ao clima e também entra no planejamento de quanto tem que ser a semeadura para que ela escape dos períodos críticos, ou de veranico, né, ou do fim da época de chuva, ou de geadas. Tá? E essas 3 variáveis, elas são processadas sobre séries históricas de, no mínimo, 15 a 20 anos. Tá? 15 a 20 anos. Opa, rapaz, o que é isso? 15 a 20 anos. Essa série histórica que é analisada para definir esses dados, tá? Os resultados são janelas de semeadura com 80%, 70% ou 60% de probabilidade de sucesso. E é aqui que nós vamos ter essa probabilidade de sucesso.
Se a probabilidade de sucesso é 80%, qual que é o risco? O risco é 20, né? Se a probabilidade de sucesso é de 70, quer dizer que o risco é 30. Se a probabilidade de sucesso é de 60, quer dizer que o risco é 40. E esse é o máximo aceitável. Tá? Guarda aí esses percentuais aqui de risco, que nós vamos voltar neles. Tá? E por que o ZARC é tão importante? Por esses 4 motivos que a gente está vendo aqui na tela. Tá? E eles se conectam. Primeiro motivo é bom que a gente vai vendo, ó, os rostos vão se alternando aqui, daí a gente vai meio que gravando a cara. Agora há pouco era o colega lá, era Luiz, né? Agora já é o José Luiz, o Devidal, a Camila. Sobre a finalidade e a importância, Devidalan. Finalidade e importância aqui do ZARC. Tá? Primeiro, é a mitigação dos riscos, né? A gente saber. Esse zoneamento vai orientar o momento ideal de semeadura para que as fases sensíveis da planta não coincidam com o estresse hídrico ou térmico. Qual que são as fases sensíveis, né? Geralmente a fase reprodutiva, né? É a fase mais sensível ao estresse hídrico. Tá? Ele evita que a soja, por exemplo, floresça bem no meio de um veranico. Tá? Segundo motivo, o acesso ao crédito rural. Bancos e cooperativas, eles usam o ZARC como indicador de boa gestão de risco para liberar ou não o custeio. Então, se o ZARC não recomenda, o dinheiro não é liberado. Terceiro motivo é que ele também é a porta de entrada para os seguros. Observar o calendário é requisito legal para ter cobertura do Proagro e o subsídio federal lá do prêmio do seguro rural, que é aquele subsídio, aquele desconto que o produtor tem na hora de contratar um seguro. Ele só vai ter esse desconto se ele tiver dentro de um zoneamento aí, de uma indicação do ZARC. E por último, a proteção ao erário. Lembra que eu falei que é o nosso dinheiro público, né, sendo emprestado muitas vezes com crédito rural, dinheiro público para o cara produzir. Se a gente está emprestando dinheiro para o cara produzir onde só vai nascer areia, é dinheiro indo para o ralo, né? Então é proteção ao erário. Erário significa isso aí, a máquina pública, né? A máquina pública. Então, é isso. Se menos lavouras quebram, o governo paga menos indenização. Então, o ZARC protege o produtor e protege também o contribuinte. Né? Protege o contribuinte. Maravilha? 3 pegadinhas, pessoal, que caem em prova. Tá? Primeiro, o ZARC garante a ausência de perdas se eu cultivar ali na região mais recomendada pelo ZARC. É certeiro que eu vou ter sucesso, que vai produzir? Não, né? Até regiões muito boas, eventualmente, tem algum clima inesperado e vão ter perdas. Então, o ZARC ele não garante a ausência de perdas. Ele trabalha apenas com probabilidade de 20%, de 30% ou de 40%. Tá? Ele reduz o risco, mas não elimina. Tá? Então, muita atenção. Se a banca afirmar isso aqui na prova, está errado. Segunda pegadinha. A gente já citou isso aqui. O ZARC ele busca o rendimento máximo da cultura, onde que a cultura vai expressar o seu maior potencial? Não, né? O objetivo dele é apenas reduzir as chances de perda em lavouras de sequeiro. Então, ele não aponta onde se produz mais, ele só aponta a probabilidade, onde que você pode reduzir a probabilidade de perda. Então, ele não busca o rendimento máximo. Se perguntar, se a banca afirmar também que ele substitui o planejamento técnico, também está errado, né? O ZARC é uma ferramenta de escala regional, municipal. Ele não sabe se choveu na sua fazenda ontem. Tá? Ele precisa ser sempre complementado com monitoramento local da chuva e de umidade. Então, aquela previsão de curto prazo, você que continua fazendo, né? O ZARC ele não te fornece dados atualizados ali de previsão de tempo, ele é apenas uma métrica histórica de 15, 20 anos. Tá? Então, essas 3 pegadinhas aí podem cair na prova, vocês fiquem bem atentos. Tá? Continuando aqui, falando agora sobre o principal embasamento legal do ZARC, que é o decreto 9.841. O que aconteceu aqui? A letra C. Ah, tá, que os comentários são antigos. Daí agora que eu vou olhar aqui os comentários, daí tá C. Eu falei, é C o quê, meu Deus do céu? Mas é lá da hora do pré-teste ainda. Então vamos falar agora aqui sobre o embasamento aqui do ZARC, tá? Decreto 9.841. E aqui pode ter alguns detalhes que pode fazer você perder ponto na prova. Esse decreto 9.841, ele regulamenta o Programa Nacional do ZARC. Ele foi instituído no âmbito do MAPA, como a gente já falou, com apoio técnico científico obrigatório da Embrapa. Mas a coordenação geral, sempre lembre-se que cabe ao MAPA.
Tá? Então, a coordenação geral, junto com a divulgação oficial dos resultados, cabe ao MAPA. Quem coordena é o MAPA, quem executa a ciência, a parte científica dele, as análises, é a Embrapa. Tá? 3 definições do decreto que podem ser pegadinha na prova. Qual a diferença entre risco climático, risco agroclimático e zoneamento agroclimático? Tá? ISARC. Qual a diferença entre risco climático, risco agroclimático e zoneamento agroclimático? Risco climático é a probabilidade de um evento climático causar impacto negativo a quê? A qualquer coisa. Então, se um evento climático causou uma inundação em Porto Alegre, é um risco climático, né? Então, a probabilidade dele causar um efeito, um impacto negativo a um bem, à sociedade ou ao ecossistema, isso é risco climático. Agora, o risco de inundação em Porto Alegre é um risco agroclimático? Aí não é, né? Então, o risco agroclimático é a probabilidade de um evento climático causar impacto negativo, especificamente a cultura agrícola ou atividade agropecuária, aqui é específico do agro. Então, um risco agroclimático também é um risco climático. Tá? Risco climático é um termo maior, que pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser uma enchente numa cidade, pode ser um desmoronamento numa montanha, lá no morro. Agora, risco agroclimático, ele tem que estar afetando uma atividade agropecuária, um cultivo agrícola. Tá? E o zoneamento agroclimático, o ZARC, aí a quantificação e delimitação, quanto e onde, né? Quantificação e delimitação desse risco agroclimático no tempo e no espaço. Quando e onde, né? Então, a banca, ela troca aí uma definição pela outra e é importante que você saiba essa diferença, tá? Se aparecer aí que é um risco a um bem, sociedade ou ecossistema, é risco climático. Se falar que é um risco à cultura agrícola, atividade agropecuária, é risco agroclimático. Tá? E quais são os objetivos desse programa, segundo o decreto? Promover pesquisa e monitoramento de riscos agroclimáticos, operar sistemas públicos de difusão de informações, articular cooperação interinstitucional e admitir avaliações atuariais para subsidiar pro agro e seguro rural. Beleza? Vamos lá. Os 3 pilares do ZARC. Agora falando aqui da técnica. Né? Da técnica. Então, para definir o nível de risco climático, eu vou sempre considerar esses 3 pilares. O pilar 1 é o clima, o pilar 2 é o solo, o pilar 3 é a cultura. Clima, solo e cultura. Tá? O clima diz respeito à precipitação diária, à temperatura mínima, máxima e média, a evapotranspiração de referência, a radiação solar, eventos extremos, então seca prolongada, geada, vendaval, né, tornado, tudo isso são eventos extremos. E aqui as séries que são analisadas para definir o clima, né, quem lembra aí a diferença entre climatologia e meteorologia? Né? Climatologia é o estudo do clima, meteorologia é o estudo do tempo, das condições do tempo, né, das condições climáticas do momento. O clima diz respeito a longo prazo, séries históricas, o tempo diz respeito a curto prazo, o momento. Certo? Então, se a gente está falando do clima, a gente não está falando da situação de hoje, né? Como, meu Deus, como que disse que aqui é propício, sendo que esse ano ainda nem choveu, né? Esse ano não importa tanto quanto os últimos 15 ou 20, né? Para você definir um padrão climático. Então, as séries têm que ser sempre aí de 15 a 30 anos, vindas de mais de 3.500 estações terrestres e bases orbitais. Tá? É uma base de dados muito grande, né? 3.500 estações. Então, é assim que se monitora o clima. O segundo pilar é o do solo. O segundo pilar é o do solo. Aqui entra a capacidade de água disponível, o CAD. CAD, capacidade de água disponível. E aí você vai lembrar lá daquela formulazinha, né? Sei que todo mundo aqui é apaixonado por hidráulica, né? Vocês têm caras que gostam de uma irrigaçãozinha. Mas o CAD é aquela fórmula, capacidade de campo menos ponto de murcho permanente, né? É água efetivamente disponível para as plantas. Né? Então, a capacidade de água disponível
a textura granulométrica, areia, silt e argila, a profundidade efetiva das raízes e as restrições físicas limitantes do solo. E o ZARC, ele é um sistema que ele vai se aperfeiçoando tanto que antigamente você só tinha determinação da textura se o solo era argiloso, arenoso ou siltoso. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega os números da quantidade de areia, silt e argila, daí você multiplica por outras variáveis para você chegar na capacidade do solo de reservar água. Então é um valor muito mais exato do que era quando simplesmente é argiloso. Hoje em dia você monitora item por item. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, o solo é o segundo pilar, e o terceiro pilar é a cultura. Por quê? Porque o que importa não é só quanto a cultura precisa no ciclo total dela, mas em que momento ela precisa de cada quantidade. Não adianta ter muita água no período em que ainda não é essencial, ou que é menos crítico, ou que vai ter menos perda. Então, as fases fenológicas, a informação mais importante aqui das culturas, os períodos críticos, a duração dos ciclos, o coeficiente da cultura, o KC, que é aquele coeficiente que varia lá da irrigação, lembra? Do quanto a cultura precisa de água em cada estágio fenológico. O ISNA e SNA, e a qualidade genética daquela variedade, daquela cultivar. Esse ISNA é muito importante, tá? Já caiu em prova também. Índice de satisfação das necessidades de água. O quanto da necessidade de água está sendo suprida para essa cultura. Ó, Tainá, agora apareceu a Tainá, professora Tainá. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui para a gente, visualmente, a gente memorizar, né? Esse tripé. Solo é o fator edáfico, clima são séries históricas de 15, 30 anos, cultura, fator biológico. Tá? Cultura, fator biológico. No clima, a chave é a distribuição temporal da chuva. Tá? Distribuição temporal, e não apenas o volume anual. No solo, é a textura, a capacidade de água disponível, a profundidade efetiva do sistema radicular. Do sistema radicular. E na cultura, as exigências hídricas medidas aí pelo ISNA, que é esse índice de satisfação das necessidades de água, os coeficientes de cultivo, que é o KC, e a duração das fases fenológicas, sendo a fase 3 a mais crítica, né? Aquela fase reprodutiva a mais crítica. E o ciclo das cultivares, muito importante. Tá? Vamos falar aqui sobre balanço hídrico e esse índice de satisfação da necessidade de água. Tá? Das necessidades de água. Olha a cadeia aqui. Clima, solo e cultura, eles alimentam o balanço hídrico. Né? Porque a cultura tem uma necessidade, o clima tem uma capacidade de fornecer, e o solo tem uma capacidade de reter ou não essa água. Então, eles alimentam o balanço hídrico. O balanço hídrico vai gerar esse índice, que é o ISNA. O ISNA vai definir o nível de risco e a janela de plantio. Então, veja que a gente vai ter essa relação clima, solo e cultura definindo o balanço hídrico definindo o ISNA, e o ISNA definindo o nível de risco e a janela de plantio. O que é o balanço hídrico? O balanço hídrico é a conta de entrada e saída de água, né? Igual o balanço patrimonial, o balanço financeiro, né? É o quanto está entrando e saindo de água, feita dia a dia ao longo de todo o ciclo da cultura. Entra pela chuva, sai evapotranspiração, e o que fica armazenado no solo é limitado pela capacidade daquele solo de segurar água. Tá? Então, isso é balanço hídrico. Dessa conta de balanço hídrico, a gente obtém o ISNA, Índice de Satisfação das Necessidades de Água. A fórmula aqui é evapotranspiração real dividido pela evapotranspiração da cultura. Aqui a gente pode chamar também de evapotranspiração máxima da cultura. Essa é a fórmula do ISNA. Essa é a fórmula do ISNA. Evapotranspiração real dividido pela evapotranspiração máxima. É o quanto de água a planta conseguiu de fato usar, dividido pelo quanto ela precisaria. E esse valor vai ficar entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Se der 1, significa o quê?
que a planta teve tudo o que precisava. Teve tudo o que precisava. Agora, se der um valor próximo de 0, significa que ela teve estresse, que ela sofreu. Tá? Ela sofreu. Então, sempre essa máxima aqui, obviamente, vai ser um número maior. Concorda? Se é a máxima, mas não ficou maior que a outra. Pô, então não é máxima, né? Então, sempre ela vai ser um número maior. Então, o valor máximo que pode dar aqui é 1. É a real ser igual à máxima. Significa que 100% da água que precisava foi atingido, foi oferecido, né? Foi atendido. Mas o normal é que o que a planta utilizou, muitas vezes fica abaixo do total que ela precisou, que ela precisava. Então vai ficar um valor ligeiramente abaixo de 1. Quanto mais abaixo de 1 ficar, significa que mais déficit teve. E esse é um índice que é utilizado para definir se aquele solo, aquele balanço hídrico, aquela relação naquela região, clima, solo e cultura, ela é um risco ou não para aquela cultura. Tá? É um risco ou não para aquela cultura. Então, e o ZARC, né? O ZARC vai estabelecer pisos mínimos de ISNA. Né? De ISNA, o ZARC ele vai estabelecer esses números mínimos para fases mais sensíveis de cada cultura. Na soja e no trigo, por exemplo, qual que é a fase crítica? Floração e enchimento. Aqui o ZARC sempre tem que ficar acima de 0,55. Tá? São só exemplos, tá? Outras culturas não têm outros valores, mas esses aqui são os que já foram explorados em prova, então a gente trouxe aqui como exemplo para vocês. Então, soja e o trigo acima de 0,55. Abaixo disso, significa que você está correndo um risco muito grande, né? Provavelmente não vai produzir. Para arroz de sequeiro, precisa de mais água ainda, né? Então, precisa, acima de 0,65. Tá? Então, veja que para cada cultura você vai ter um ISNA mínimo. Qual que é a fase crítica para o arroz de sequeiro? A fase reprodutiva. Então, esses dados aqui são exemplos importantes. Tá? Aqui para a gente memorizar. Passo 1 é o balanço hídrico, né? Igual a gente falou aqui, o balanço hídrico é o passo 1. Chuva que entra, menos evapotranspiração que sai, resulta na variação de água no solo. Com essa variação, com isso, você vai determinar depois o índice. A evapotranspiração real, dividido pela evapotranspiração máxima, você vai obter o índice de satisfação da necessidade hídrica. Tá? Lembrando que, quanto maior esse valor, mais satisfeita foi a necessidade hídrica da cultura. E o último passo, né, o passo 3, o risco não é definido pelo ISNA de um ano só. Ele é definido pela frequência com que a planta atinge o ISNA mínimo nas fases críticas ao longo de toda a série histórica. O que significa isso? Imagina se pegasse só um ano, daí pegou para medir o pior ano possível. Ou então o melhor ano, um ano atípico, que choveu pra caramba. Esse ano eu fui em junho, lá em Brasília, tava chovendo pra caramba, em junho. E os caras de Brasília estavam falando, cara, que nunca chove em junho. Esse ano tá maluco. Agora imagine se o risco climático fosse definido num ano assim, que choveu numa época que nunca chove. Daí você vai autorizar, você vai recomendar um cultivo que em 90% dos anos vai dar perda, né? Então, a distribuição, o risco é definido pela frequência que a planta atinge o ISNA mínimo nas fases críticas. Então, se você pegou ali em 20 anos, teve 10 anos, certo? Esse 10 que está em cima, né? Se em 20 anos teve 10 anos, se 20 anos teve 10 anos, que o ISNA ficou abaixo do mínimo, isso aqui, quando acontece isso, vou pegar aqui. Vou abrir aqui de novo. Pronto. Então, se em 10 anos teve 20, se em 20 anos teve 10 que ficou abaixo do mínimo aceitável, significa aqui que você teve 50% dos anos, você ficou abaixo, né? Então é assim que você determina o risco climático aqui, tá? Pela série histórica. Então vamos lá. O alerta aqui embaixo, a distribuição temporal das chuvas é associada à fase fenológica. Isso é muito mais importante do que a precipitação total anual, como a gente já falou. Agora vamos falar sobre os tipos de solo.
Tá? E aqui teve uma mudança de metodologia em 2021. Né? 2021. E mesmo que fale assim, não, mas já faz 5 anos, mas o banco às vezes gosta de cobrar essas coisas, porque se o cara já é formado meio antigo, o cara às vezes chegou a trabalhar com outro formato, e aí o cara, ele acha que sabe e ele põe errado na prova, né? Então essas coisas que tiveram mudança aí nos últimos 5, 6 anos, as bancas gostam muito de cobrar. E essa teve mudança. Lá em até 2021, o ZARC ele agrupava o solo só em 3 tipos. Tá? Basicamente pelo teor de argila. O tipo 1 era o solo arenoso, com argila entre 10% e 15%. O tipo 2 era o solo médio, textura média, entre 15% e 35% de argila. E o tipo 3 era o solo argiloso, com mais de 35% de argila. Como que é hoje? Hoje nós temos 6 classes de água disponível. Então, esses 3 tipos, eles não representavam a variabilidade muito grande que existia. A Luciane falando lá de Brasília, que está chovendo. Temos uma variação muito grande de solo no Brasil inteiro para definir só em 3 tipos. Né? Então, essa mudança ela veio para trazer realmente uma representatividade maior do que é o Brasil. Tá? Passou a usar 6 classes de água disponível, de AD1 até D6. Medidas em milímetros de água por centímetros de solo. Ao invés de ser simplesmente quantos por cento tem de argila, agora você mede milímetros de água por centímetros de solo. Olha só. Milímetro por centímetro de solo. Tá? Milímetros, não é metros. Milímetros por centímetro de solo. É assim que é medida atualmente. A D1 começa em 0,34, que é o solo muito arenoso. E o AD6 vai de 1,40 para cima, que é um solo muito argiloso, bem estruturado. Tá? Então a classe ela não sai só do teor de argila, ela sai de uma função de pedotransferência. Aqui, ó. Vamos ver se pedotransferência é o termo. Anota aí esse conceito, tá? Pedotransferência. A classe não sai só do teor de argila agora. Para definir nessas 6 classes, vai ser medido a pedotransferência, que é uma equação que usa os percentuais de areia total, silt e argila da análise laboratorial. Então você sabe quantos por cento que tem de areia, de silt e de argila. Tá? De areia, de silt e de argila. E você vai calcular essa pedotransferência. Onde que é feita essa amostragem? Sempre na camada de 0,40. 0,40 de profundidade. Sempre nessa camada. Então a classe não sai só do teor de argila, sai da função de pedotransferência, que é uma equação que usa os percentuais de areia total, silt e argila da análise laboratorial. A amostragem é na camada de 0 a 40 centímetros. E aí vem a fórmula CAD é igual a D vezes ZE. Tá? A capacidade de reservatório do solo é a água disponível multiplicada pela profundidade que a raiz alcança. Tá? Então, a capacidade, água disponível, tá? Água disponível, você sabe aqui por esses números aqui, né? Você determinou. E ZE é igual à profundidade das raízes. Profundidade das raízes. Tá? Então, CAD é igual a AD vezes ZE. Capacidade reservatória do solo é igual a água disponível multiplicada pela profundidade que a raiz alcança. Então, exemplo prático. Na soja tradicional, com raiz de 60 centímetros, a CAD vai de 24 milímetros na D1 até 95 milímetros na D6. Ou seja, o mesmo produtor, com a mesma cultivar e a mesma chuva, tem quase 4 vezes mais reserva de água num solo argiloso do que num arenoso. E existem alguns solos que são nunca indicados, que são automaticamente excluídos. Quando que um solo vai ser automaticamente excluído? Mesmo que ele tenha argila, mesmo que ele tenha ali bastante água, nesses tipos de situações. Se ele tem uma profundidade inferior a 50 centímetros, ou se ele tem mais de 15% da massa
ou da superfície formado por pedras, calhaus, matacões. Tá? Por quê? Porque daí pedra não armazena água, né? Então, se mais de 15% da massa ali é pedra, sem falar os impedimentos físicos, de mecanização e tudo mais, acima de 15% da massa, com calhaus e matacões, vai ser considerado solo não indicado também. E aí já cai, já é inapto automaticamente. Existe uma outra situação que aqui não falou, também quando tiver acima de 45% de declividade, tá? É uma outra situação. São 3 situações que automaticamente deixam inapto aquele solo. Essa presença de pedras acima de 15% da massa, profundidade efetiva menor do que 50 centímetros, significa que a rocha está muito rasa, né? A raiz não vai conseguir aprofundar, e acima de 45% de declividade, até porque acima dessa declividade já é APP, né? Então já entra 2 conceitos já auxiliares. Aqui, fator solo, né? Evolução da CAD. Compara os 2 modelos lado a lado, né? Modelo antigo com os 3 solos, né? Que ainda é cobrado em prova. Questão da Fundatec desse ano cobrou isso. Né? Falar, cara, mas é injusto. Né? Então vai lá brigar com a banca, né? Então vai lá brigar com a banca. Por isso que a gente tem que ensinar aqui, né? Como que era o modelo antigo. Tá? Não descarte ainda. Existe uma questão da Fundatec que explora exatamente esse tipo 3. Argila maior ou igual a 35%, menor risco hídrico, porque retém mais água, porém maior suscetibilidade à compactação, com a limitação física de manejo. Tá? Com a limitação física de manejo mecânico. O modelo moderno é esse aqui, de 6 classes. 6 classes de água disponível, de AD1 até AD6, tá? Com pedotransferência, a função de pedotransferência ali calculada pelo índice exato de areia, silt e argila medido em laboratório, em análise de laboratório. Tá? E a medição sempre feita ali na camada de 0 a 40 centímetros de profundidade. E você vai calcular, né? O CAD é igual a AD versus ZE. Tá? Não esqueça aqui. Então, o raciocínio para a prova é essa. A assertiva disser que o ZARC classifica o solo apenas pelo teor de argila em 3 texturas está desatualizada e, portanto, incorreta para o modelo vigente de grãos. Tá? Então, assim, vocês têm que ficar atento com o enunciado, se ele está sendo... Quando ele é muito enfático, apenas, exclusivo, nunca, aí você pode ser mais corajoso e excluir a versão antiga. Agora, se ele falar meio que de forma genérica, assim, uma informação, mesmo que desatualizada, existe uma chance dele considerar como correta. Tá? Vamos lá. Se a questão descrever a característica do tipo 3 dentro do contexto histórico, pode estar correta. É isso que a gente falou, né? Então, critério de exclusão física, profundidade abaixo de 50 centímetros ou pedregosidade acima de 15%, que são calhaus e matacões. Agora vamos falar sobre o ZARC por níveis de manejo. Estamos chegando aí a 1 hora já de aula, né? Eu achei que essa aula ia ser mais rápida. Sempre minha intenção é fazer... Por que é isso, cara? Para de ligar. Vamos lá. ZARC por níveis de manejo. O que nós temos para falar sobre isso? Né? A evolução mais recente. E aí, é um dos pontos mais interessantes desse programa e talvez o que tem aí maior probabilidade de cair nos próximos anos nas questões sobre ZARC. Tá? A ideia é a seguinte, o risco aqui, ele deixa de ser apenas geográfico. E o risco passaria a ser personalizado por talhão. Então, seria um conceito ali mais de precisão, né, do risco. Não seria mais um município inteiro, mas cada talhão teria uma definição diferente de risco. Isso é o ZARC por nível de manejo. Por quê? Porque a raiz não cresce só em função do solo que a natureza deu, ela cresce em função de como aquele solo é manejado. Então, tem solo que ele não era muito favorável há um tempo atrás, mas depois de muitos anos de plantio direto, muito tempo sem revolver o solo foi mudando de característica, foi melhorando a agregação dele, foi aumentando o teor de matéria orgânica. Então, você definir apenas por município é complicado, já que você pode ter um manejo no solo que trabalhou a qualidade desse solo ao longo dos anos. Um solo com plantio direto, consolidado, sem alumínio tóxico, né? Boa cobertura, rotação de culturas, ele vai permitir que a raiz desça mais fundo. A raiz mais funda acessa mais água, o que aumenta a CAD e reduz o risco real da lavoura. Então, veja como que o manejo
ele faz diferença. Por isso a escala de produtividade efetiva. NM1 é o nível de manejo 1, é o mais básico, e o NM4 é o nível de manejo muito alto. Aqui é onde nós temos maior segurança. NM4. E aqui é onde nós temos menor segurança, maior risco. Tá? NM1 é o básico, profundidade de 40 centímetros aqui das raízes, é o máximo que ele consegue tolerar. NM2 é o médio, suporta a raiz ali de até 60 centímetros. NM3 é o alto, suporta a raiz de até 80 centímetros. E o NM4 é o muito alto, suportando raiz acima de 100 centímetros. Tá? 100 centímetros. E olha o que isso vira financeiramente, né? O NM1, na hora de pedir o seguro, a subvenção lá do prêmio do seguro rural, ele vai receber um desconto de até 20%. Agora, se for NM4, deixa eu ver. Ele vai receber um desconto maior. Por quê? Porque é mais seguro, o risco é menor de perda. Então, ele vai receber um desconto de até 40%. Tá? Conservar o solo, então, vira uma vantagem econômica direta lá na pólice do seguro. O cara vai conseguir contratar um seguro pagando menos, se ele tem um manejo, um nível de manejo mais elaborado, mais bem cuidado do solo. Um plantio direto mais consolidado, o solo bem corrigido, alta saturação por base, baixa saturação por alumínio. Tá? É um solo que suporta culturas de profundidade maiores, ele vai ter um desconto maior no seguro do prêmio rural, no prêmio do seguro rural. Agora, falar sobre os 6 indicadores do SNM, o enquadramento. Como que o produtor descobre em que nível ele está? Pelo SIM, que é o Sistema Nacional, Sistema de Informações de Níveis de Manejo. Tá? Sistema de Informações de Níveis de Manejo é um sistema da Embrapa. Esse que é um sistema para o produtor descobrir em que nível ele está. Ele analisa 6 indicadores, cada um pontuado de 1 a 4. Então, ele vai medir a saturação por bases dele numa profundidade de 0 a 20. Tá? Saturação por base na camada de 0 a 20. O teor de cálcio na camada de 20 a 40. Tá? 20 a 40. E saturação por alumínio também na camada de 20 a 40. Então, são 3 atributos químicos. Né? Então, são 3 atributos químicos. E depois nós vamos ter outros 3 atributos de manejo. Quanto tempo sem revolvimento do solo? Quanto por cento da área está coberto com palhada? Tá? E quantos cultivos diferentes ele teve nos últimos 3 anos? Então, essas 3 são 3 fatores de manejo. Então, ele vai considerar fatores químicos e fatores de manejo para determinar os indicadores aí, para indicar esse nível de manejo. Tá? Repare numa coisa, os indicadores químicos que importam estão em subsuperfície, de 20 a 40 centímetros. E isso não é acaso. É lá que a raiz precisa passar para chegar na água profunda. Se tem alumínio tóxico ali, a raiz não vai aprofundar. E isso é risco climático. Feita a média aritmética dos 6, média aritmética dos 6, o enquadramento sai assim. Até 1,75 é nível de manejo 1. Até 2,75 é nível 2. Até 3,5 é nível 3. E acima de 3,5 é nível 4. Acima de 3,50 é nível 4. Mas, tá? Existem algumas regras que sobrepõem a média. Mesmo que dê uma pontuação muito alta, existe uma coisa que pode rebaixar para nível de manejo 1 automaticamente. Rebaixa automaticamente para o nível de manejo 1. Mesmo que a pontuação seja alta, mesmo que esteja ali 2,75, 3,5, pode ser enquadrado como nível de manejo 1. Primeiro, tá? Se houver declividade igual ou maior que 3%,
em plantio e plantio sem contorno. Tá? Então, plantio sem contorno e uma declividade maior ou igual a 3%. Tá? Se houver declividade igual ou maior que 3%, sem plantio em contorno, em pelo menos 75% da área. Tá? Em pelo menos 75% da área. Se em pelo menos 75% da área tem plantio sem contorno em declividade acima de 3%, ele é rebaixado direto para o nível de manejo 1. Tá? Segundo, se houver dois cultivos consecutivos de soja ou milho, ou dois, né? Então, vamos supor, soja sobre soja, soja sobre soja, ou milho sobre milho. Tirou soja e colocou soja de novo. Tirou milho e colocou milho de novo. Mesmo que os outros indicadores sejam altos, ele volta para nível de manejo 1. E outra coisa, dois ou mais indicadores individualmente no nível 1. Então, se ele tiver aqui, ó, se dois ou mais indicadores estiverem individualmente no nível 1, se ele tiver ali um teor de cálcio muito baixo, ou se ele tiver pouco tempo sem revolver o solo, se for nível 1, esses indicadores individualmente, ele também é rebaixado para nível de manejo 1 automaticamente. Tá? Então, o que a gente traduz disso? Tá? Carlos, achei um pouco confusa, pode repetir, né? Não vou repetir tudo, né? Porque são bastante detalhezinhos que a gente falou aqui, mas você pode depois, essa aula vai ficar 7 dias disponível para você assistir, e você vai ter também esses slides, tá? Mas o que a gente conclui? Não adianta ter uma média boa se está fazendo monocultura pesada, se está plantando morro abaixo, acima de 3% e não está plantando em contorno, em nível, tá? Ou se você tem pelo menos dois indicadores desse no nível 1, no nível muito baixo. Tá? Então, é isso que determina. Guarda aí também os 6 indicadores que são considerados, 3 químicos e 3 de manejo. Os químicos são saturação por base, teor de cálcio e saturação por alumínio. E os de manejo são tempo sem revolvimento do solo, cobertura com palhada e diversidade de cultivos nos últimos 3 anos. Lembrando que se plantou soja sobre soja ou milho sobre milho, é rebaixado para o nível 1. E se não plantar em contorno, se plantar morro abaixo, linha morro abaixo, uma declividade acima de 3%, também é rebaixado para nível de manejo 1. Esse desenho resume tudo visualmente, né? Por isso que é bacana colocar isso aqui. Olha as 4 plantas aí da esquerda para a direita, o que muda não é a espécie, é a profundidade da raiz que ela consegue aprofundar. 40, 60, 80, 100 centímetros. Tá? Aqui nós temos o nível de manejo 1, raiz chega até 40 centímetros, altíssima vulnerabilidade, né? Porque é muito raso. Veranico de 10, 12 dias já seca e reserva a planta entre estresse. Nível de manejo 2, né? 60 centímetros. Manejo 3, 80 centímetros. Nível 4, raízes chegam até 100 centímetros. Tá? A mesma planta vai enfrentar o mesmo veranico com muita mais tranquilidade, porque tem uma coluna de solo bem maior para explorar. Mesmo sendo a mesma chuva, o mesmo município, a mesma cultivar, o que mudou foi o manejo. Tá? Qual a recompensa financeira disso? O desconto lá no prêmio do seguro rural. Para nível de manejo 1, o desconto é só de 20%. Para nível de manejo 4, o desconto é de 40%. Agora sobre ciclos e grupos de cultivares, tá? E o conceito de escape. Cultivares de ciclo curto completam o desenvolvimento mais rápido, por isso que os ARC costumam indicar elas para janelas mais estreitas ou mais tardias. Elas conseguem cumprir as fases críticas antes que chegue a geada de inverno ou a seca sazonal. E é isso que se chama de escape. Tá? Escapando das geadas ou secas sazonais. Tá? O contrário também é verdadeiro, é um erro comum lá no campo. Se o produtor planta uma cultivar tardia numa janela que foi calculada para um ciclo curto, a lavoura vai chegar na fase reprodutiva fora do período seguro, e aí o estresse pega justamente no pior momento. E sobre os agrupamentos, GMR, grupo de maturação relativa, a soja ela é agrupada assim, né? Soja é agrupada por grupo de maturação relativa, combinada com macro-regiões sogícolas. E aí vai ser dividida em grupo 1, 2 e 3. Porque a soja é uma planta de dias curtos, né? A soja é uma planta de dias curtos.
Muito sensível ao fotoperíodo e por isso o comportamento muda com cada latitude. Não tem como você dizer quantos dias demora o ciclo de uma cultivar de soja. Em cada região ela vai demorar uma quantidade diferente, dependendo da quantidade de dias curtos. O feijão comum é dividido em grupo 1 e grupo 2. O curto, de cerca de 70 dias, e o normal, de 80 dias ou mais. O arroz de sequeiro, ele vai ter 3 grupos. O grupo 1, né, abaixo de 115 dias. O grupo 2, entre 115 e 130, e o grupo 3, acima de 130. E o arroz irrigado, lá no Rio Grande do Sul, tem 4 grupos, que chegam de 105 a 150 dias. Tá? Então, na hora de consultar, isso aqui são exemplos, tá? São exemplos. Você consegue entrar lá no painel e filtrar de acordo com o município, com o cultivar, tudo certinho, tá? Município igual, solo igual, mas diferente grupo resulta em calendário diferente. Sobre épocas de semeadura e níveis de risco. Como que o calendário é montado? A gente falou um pouquinho no começo da aula, mas aqui vai ficando também bem mais claro, né? O ZARC não trabalha com mês cheio, nem data fixa. Ele trabalha por decêndios, que são períodos de 10 dias. O ano agrícola tem 36 decêndios. E para cada um deles, o modelo simula o ciclo completo da cultura sobre a série histórica de 15 a 30 anos. E aí vem a classificação, que é a tabela mais importante dessa aula. Qual é o risco climático? Você pode ter um risco de 20%, você pode ter um risco de 30%, um risco de 40% ou não indicado. Carlos, tem risco de 50%? Não. Acima de 40% já é risco não indicado. Tá? Risco de 20%, representado com a cor verde. Sucesso em pelo menos 80% dos anos. É mais seguro. Risco de 30%, representado pela cor amarelo. Sucesso em pelo menos 70% dos anos. Risco de 40%, já é vermelho. Sucesso em pelo menos 60% dos anos. É o limite da tolerabilidade. Abaixo disso, se o sucesso ficar menor que 60%, ou seja, um risco acima de 40%, o descende é classificado como não indicado. E esse período é excluído das portarias. Então, como que você tem? Você tem uma região e é analisado o risco lá do ano? Não. Você vai ter 36 decêndios. Imagina 36 decêndios sendo analisados um por um, de acordo com a fase mais crítica da cultura. E daí pergunta aqui, nesse primeiro decêndio, ele é ok para cultivar? Ele tem água suficiente? Vai ter as condições? Não. E nesse segundo? Não. E nesse terceiro? Não. E nesse quarto? Nesse quarto tem. E nesse aqui? Tem. E nesse aqui? Tem. E nesse aqui? Não. 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 Então, é assim que é feito, é assim que é montado o calendário. Tá? Cada decêndio vai ser classificado individualmente como risco de 20, né? E aqui pode ser 20, 30, 40, e esses demais ficam acima de 40. Tá? Cada decêndio é analisado individualmente. O risco e o sucesso são complementares. Então, 20 mais 80, né? 30 mais 60. Então, sempre vai dar 100, né? A chance de sucesso e de fracasso vai dar 100. E a data final que aparece para o produtor sai do cruzamento de 4 coisas. Município, grupo de cultivar, data ideal, vai combinar o município, o grupo do cultivar, a classe de água disponível no solo e os níveis de manejo. Aqui você vê o calendário mais desenhado. 36 decêndios no ano. 36 decêndios no ano. Não confunda decêndio com decênio, né? Tá? Não é 10 anos. É 10 dias, tá? 36 decêndios no ano. De D1 ao D36. Repare que a janela segura não é a mesma para todas as cultivares. Cultivar precoce, cultivar médio, cultivar tardia. A precoce tem uma faixa, a média tem outra, a tardia tem outra. Ela se desloca porque cada ciclo coloca a fase reprodutiva num momento diferente do ano. É exatamente por isso que plantar fora de época é tão perigoso. Aqui, ó. Por que não plantar fora de época? Porque faz com que a fase reprodutiva, florescimento, enchimento de grãos, coincida fatalmente com os períodos críticos de déficit hídrico ou geadas. Tá? Estratégia de escape. Cultivares precoces fogem de geadas de inverno, secas sazonais antes do fim do ciclo. Então, o ano é dividido rigorosamente em 36 decêndios,
não utiliza meses cheios. Tá bom? Maravilha, pessoal. Olha só aqui, ó, também para fixar a matriz de risco agroclimático, né? Risco de 20% significa condições hídricas e térmicas atendidas em 8 de cada 10 avaliados. Risco de 30%, condições atendidas em 7 de cada 10 avaliados. Risco de 40%, 6 de cada 10. Tá? E aqui é a janela, é o limite máximo tolerável para acesso às políticas públicas federais. Quando o risco for superior a 40, e a probabilidade com isso ser inferior a 60, a classe vai ser não indicado. E como isso tudo chega até o produtor? Por meio de 2 caminhos. Pelas portarias, que são publicadas normalmente pelo MAPA, e pelas plataformas de consulta. As portarias são publicadas anualmente no Diário Oficial, coordenados pelo SPA do MAPA, Secretaria de Política Agrícola do MAPA. Cada portaria traz 4 conteúdos. Cada portaria contém esses 4 conteúdos. Tá? A nota técnica com a metodologia científica, as especificações dos solos aptos, a relação de cultivares indicadas, que estão registradas no RNC, precisa estar no RNC, e o calendário de semeadura por município, solo e ciclo. E tem um prazo aqui que pode cair em prova, tá? Essa publicação ocorre preferencialmente 90 dias antes do período recomendado de plantio. Então faz todo sentido, porque o produtor precisa ter tempo para comprar semente, contratar crédito e planejar a operação. Então, no mínimo, 90 dias antes aí do início do plantio, tem que ter essa portaria publicada. Cuidado com a confusão frequente. As portarias são anuais, mas a revisão dos estudos técnicos é que deve ocorrer idealmente a cada 5 anos. Cadê? Revisão dos estudos técnicos. Então, a portaria aqui, ó. Anual. E a revisão dos estudos técnicos a cada 5 anos. Tá? Revisão dos estudos técnicos a cada 5 anos. Vamos lá. Portarias. E o CISARC, o que é o CISARC? CISARC é a plataforma digital oficial. Ao lado dele, existe também o painel de indicações de risco e o ZARC Plantio Certo. Tá? Esse CISARC, ele vai ter uma seção de consulta pública e uma seção de gestão de cultivares. Essa de consulta pública não precisa de login, é para acesso de agricultores, agrônomos, agentes financeiros, para eles consultarem portarias, cultivares e exportar os relatórios em PDF ou em planilha. E a gestão de cultivares é para obtentores e mantenedores cadastrar suas cultivares ali. É obrigatório isso aqui desde a safra 16/17. Sobre o sistema nervoso do ZARC, né? Esse sistema CISARC, né? É o sistema do zoneamento. Tem 2 portas de entrada bem distintas, como a gente falou, a porta de consulta pública e a porta de gestão de cultivares. Tá? Sempre lembrando que essa de consulta pública não precisa de login e é gratuita. E é para qualquer pessoa acessar. Tá? Então aqui você consulta janelas de plantio, emite relatórios, visualiza níveis de risco e a lista de cultivares indicadas. Sobre as culturas contempladas, né? Você não vai precisar decorar todas elas na lista, tá? Você só precisa ter noção da amplitude. É isso que é cobrado aqui, tá? Nunca caiu assim, a lista das 40. Sempre assim, você tem noção de quantas são. São mais de 40 culturas de ciclo anual e permanente. Em grãos e cereais, a gente tem, por exemplo, soja, milho, trigo, arroz, feijão, sorgo, canola, cevada, aveia, girassol, amendoim e outros. Na parte de industriais e tubérculos, industriais e tubérculos é uma outra categoria, né? Industriais nós temos cana-de-açúcar, aí temos também, ó, mandioca, batata, cebola. Na fruticultura perene, nós temos aqui o café, o cacau, a laranja, a banana, a uva, manga, coco, abacate, nogueira pecan, né, noz pecan. Ainda temos a silvicultura e outros. Aqui nós vamos ter silvicultura e forrageiras, né? Eucalipto, pinos, palma forrageira, sisal, pupunha e até gladiolo, que é a floricultura, né? Gladiolo. Existe também zoneamento para sistemas integrados, como o consórcio de milho com braquiária. O que a banca costuma cobrar aqui é justamente o número, mais de 40 culturas em todas as unidades da federação. E que abrange tanto ciclo anual quanto culturas permanentes, que não é só grão. Até gladiolo tem, né?
E aqui, lembra que a gente falou que o ZARC é a porta de entrada para políticas públicas, para acessar políticas públicas? No crédito rural, por exemplo, o Manual do Crédito Rural coloca o ZARC como base técnica para o financiamento de custeio, principalmente com recursos controlados ou subsidiados. Para plantar fora da janela pode significar recusa, ineligibilidade, tá? Recusa de operação ou condições piores do que quem está plantando certo. Proagro, né? Por determinação do CMN, Conselho Monetário Nacional, o enquadramento é condicionado ao cumprimento das regras do ZARC. E aqui, onde pode cair também uma questão. Se um produtor teve perda climática real, mas plantou fora da janela vigente, a cobertura vai ser indeferida. Tá? Indeferida. A perda existiu, mas o direito à cobertura não. E desde a portaria MDA, número 15 de 2025, essa fiscalização usa, inclusive, sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, para monitorar quando foi o cultivo, se foi fora do ZARC, fora do zoneamento. Tá? E no PSR, que é o Prêmio de Subvenção ao Seguro Rural, a subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, tanto a subvenção quanto a indenização da pólice. Então, quando você vai contratar, você paga um prêmio, né? E se você paga esse prêmio, você quer o quê? Um desconto. Você quer pagar menos, certo? E depois, quando teve o sinistro, o que acontece? Você pode querer resgatar, né? A pólice. Tá? A pólice. E você quer o valor da indenização, né? O que acontece? O que está falando aqui, ó? Tanto a subvenção, esse desconto, quanto a indenização da pólice dependem do respeito às datas e às cultivares indicadas. Tá? Então, vamos supor, lá na contratação, você está cumprindo as regras de zoneamento, mas depois, em algum momento, você descumpriu a regra de zoneamento, você pode até ter conseguido desconto, mas você não vai conseguir a indenização depois. Tanto a subvenção quanto a indenização dependem do respeito às datas e cultivares indicadas. E fecha com a informação que derruba também, aqui, muita gente. O ZARC é gratuito e nacional. Ele é obrigatório, inclusive para pequenos produtores do Proagro+, para ter acesso também ao Pronaf. Isso aqui pode cair em prova. O pequeno agricultor não precisa ZARC, mesmo que esteja fora do ZARC. Estaria errado, tá bom? Até o pequeno produtor, até o agricultor familiar, precisa do ZARC. Tá? Ele é obrigatório. A questão de certo que se aplica só ao grande produtor financiado por crédito oficial está errado. Aqui o efeito cascata, né? No topo está o cumprimento das portarias do ZARC, publicadas anualmente por Estado e Cultura. Tá? E dele dependem três coisas ao mesmo tempo: o Proagro e o Proagro+, o crédito rural, o custeio e o programa de subvenção, PSR. Né? Uma única decisão do produtor, a data de semeadura, destrava ou tranca os três de uma vez. Tá? Por isso que a data de plantio no Brasil é uma decisão agronômica e financeira. Olha o alerta aqui embaixo, que cai em prova. Ó. O foco normativo do ZARC é a agricultura de sequeiro. As portarias registram expressamente que as lavouras irrigadas não estão restritas às datas de sequeiro, cabendo observar zoneamento específico, normativas próprias. As irrigadas têm zoneamento? Tem, mas elas têm normativas próprias, separadas. Tá? Sempre que você vê uma normativa geral, ela não se aplica ao irrigado. Tá? Então, a irrigação altera artificialmente a entrada de água no balanço hídrico. Então, não seria justo aplicar o mesmo critério de risco de seca para quem irriga. Tá? Inclusive, isso caiu recentemente numa questão da Fundatec. Para fixar alguns números, né? Passando rápido aqui, tá? Vai repetindo a ele aí mentalmente para você memorizar. 1996 foi o ano de instituição do ZARC, foi instituído pelo MAPA com desenvolvimento da Embrapa. Mais de 40 culturas em todas as unidades da federação são aí cobertas pelo ZARC. Mais de 3.500 estações terrestres de orbitais de dados climáticos são utilizados para a obtenção aí, dos dados climáticos, né? Para o zoneamento. 36 decênios, é assim que o ano agrícola é dividido para o zoneamento, de 10 em 10 dias. 5 anos é a periodicidade de revisão ideal para as recomendações técnicas do ZARC, para a revisão dos estudos.
E 90 dias antes do período recomendado para o plantio, precisam ser publicadas as portarias. Tá? E acrescente aí o que a gente já viu, né? Séries de 15 a 20 anos no mínimo. Tá? Lembra aqui mais que a gente falou de números. Séries de 15 a 20 anos, no mínimo, podendo chegar a 30. Emergência das plântulas entre 5 e 10 dias após a semeadura nas culturas anuais, né? Então, sobre fórmulas e limites essenciais, tá? Então, a fórmula aqui da capacidade de água disponível é água disponível vezes a profundidade efetiva das raízes. Tá? KD é igual a D versus EI. Deixa eu melhorar aqui. Tá? Outra forma, a forma do ISNA, Índice de Satisfação de Necessidade da Água. Tá? É ETR sobre ETC. ETR dividido por ETC, ou ETM, né, evapotranspiração máxima. Tá? Esse número vai ficar entre 0 e 1. Sendo 1 plenamente satisfeito, e quanto mais perto de 0, mais estresse hídrico. Sobre os limites térmicos. Tá? Limites térmicos. Na soja, temperatura mínima menor ou igual a 3 graus no abrigo meteorológico indica risco de geada. O arroz, acima de 35 graus na floração. Tá? No arroz, temperatura acima de 35 graus durante floração causa esterilidade de espiguetas. Também é outro potencial de risco aí climático. Tá? Sobre a subvenção. Tá? Subvenção do prêmio do seguro rural no piloto soja. Ó. O desconto é de 20% se for nível de manejo 1, o desconto é de 40% se for nível de manejo 4. Tá? Nível de manejo 4. E aqui a gente vai responder aquela questão que a gente viu no começo. De acordo com o ZARC, o plantio fora da época recomendada pode levar a aumento da disponibilidade de nutrientes, melhor sincronização do florescimento com o fotoperíodo, coincidência da fase reprodutiva da cultura com os períodos críticos de déficit hídrico ou geadas, redução na pressão de pragas e doenças. A gente viu que plantar fora do período recomendado pelo ZARC vai fazer justamente com que o período crítico coincida com o período de déficit hídrico ou geadas, por exemplo. Esse que a gente tem aqui. Lavoura perde janela de escape, floração e enchimento conhecido com alto risco climático. Tá? Algumas pegadinhas comuns de prova. Falar que o ZARC determina a produtividade máxima. Não. Ele foca exclusivamente em indicar períodos com menor risco de perda, escape de adversidades. Falar que a variável mais crítica do modelo é a precipitação total anual. Não. O que define o risco é a distribuição temporal das chuvas associada à fase fenológica da cultura. Lembra? Tem uma nota para cada decêndio. Lembra que tem um risco para cada decêndio? Então, não é precipitação total anual. É a distribuição temporal. Seguir o ZARC garante que o produtor estará livre de perdas. Nunca fica livre de risco, né? O ZARC, ele mitiga o risco, trabalhando com probabilidade de até 40% de risco. Eventos extremos ainda podem causar danos. Falar que se aplicam as mesmas regras para cultivos irrigados. Não é as mesmas datas e regras. O ZARC, em geral, é estruturado para sequeiro. O irrigado, ele vai ter normativas próprias. Plantar fora de época reduz pressão de pragas no ZARC, e aí eles recomendam. Não, né? Faz a fase reprodutiva coincidir facilmente com secas e geadas, arruinando a produtividade. Tá? Então, o ZARC não elimina o risco, não busca rendimento máximo, não substitui planejamento local, não usa só precipitação média anual, ele trabalha com distribuição diária e descendial, e não é só para grandes produtores, é gratuito, nacional e obrigatório também para os agricultores familiares. Tá? Aqui, quem quiser dar um print nessa tela aqui, nós falamos sobre os pilares e metodologias de risco, sobre o cálculo do ISNA, sobre os níveis de risco e as regras de ouro, sobre o decreto 9841, sobre a condicionante financeira, sobre os níveis de manejo que vão de 1 a 4, cada um com diferentes vantagens financeiras na subvenção do prêmio do seguro rural. Tá? E aí, para quem está no grupo, vocês já podem baixar, inclusive está lá na descrição do grupo, o material dessa aula, tá?